Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Bittencourt. Fui aprovado no último concurso do TCU, de Auditor Federal de Controle Externo, área Controle Externo, Orientação Tecnologia da Informação. E diante de muitas mensagens inbox que eu recebo, de dúvidas sobre o meu método de estudo, como é que eu passei no TCU, resolvi gravar esse vídeo. Bom, primeiro eu quero contar minha trajetória para vocês, de como eu iniciei minha carreira de concurseiro, né? Carreira entre aspas. Então, meu primeiro contato com o concurso foi em 2010. Eu ainda fazia faculdade de ciência da computação, quando eu vi uma comunidade no Orkut sobre o concurso do Ministério da Defesa, mais precisamente para tecnologia militar, e o cargo era de programador. Bom, quando eu vi, já tinha sido publicado o edital, né? Faltava um mês e meio para a prova. Eu vi que o conteúdo tinha muita coisa que eu já tinha visto na faculdade, a parte específica, algumas coisas eu nunca tinha visto, e a parte básica era composta de português e matemática. Bom, como eu tinha pouco tempo de preparação para esse concurso, a minha estratégia foi, primeiramente, foi conhecer a banca, né? Buscar provas anteriores da banca e focar naquilo que eu não tinha muito conhecimento, os assuntos novos para mim. Então, desse mês e meio aí, eu peguei tópico por tópico que eu não tinha conhecimento ainda e fui destrinchando, fui estudando, fiz alguns resumos no meu caderno, né? Achei provas antigas dessa banca, que inclusive me ajudou bastante na hora da prova, e acreditei em mim. Eram 2 vagas só, e eu, mesmo com diante do tempo curto, né, eu resolvi fazer e me dediquei nesse período de um mês e meio. Claro que esse concurso não tem nem a proporção do que é um concurso de tribunal hoje em dia, um concurso do TCU, né? É outro nível, mas enfim. Resultado, quando eu cheguei na prova, tinha umas, se não me engano, umas 3, 4 questões muito parecidas com o que eu já tinha visto em questões anteriores dessa banca, e eu logrei êxito, fiquei em primeiro lugar, e, bom, estudando um mês e meio, né? Tomei posse foi em 2012, se eu não me engano, foi início de 2012, porque o 2011 a Dilma suspendeu, né, no início do governo de Dilma, ela suspendeu as nomeações e fui nomeado em janeiro de 2012, tomei posse em fevereiro, algo assim, fevereiro de 2012. Bom, eu ainda estava na faculdade, foi uma experiência muito boa no Exército, né? E de lá pra cá, de 2012 até eu terminar a faculdade, de 2013, eu não estudei para concurso. Eu ganhava relativamente bem para quem morava com os pais, eu tinha 21 anos de idade, mais ou menos. Então, 21, 22 anos, isso mesmo. Então, eu dei uma parada no estudo para concurso. Me formei em 2013, com um atraso aí de um semestre por conta da greve da Federal. E aí eu pensei em retomar o estudo para concurso. Realmente eu queria crescer e meu objetivo era analista do tribunal. Bom, eu ainda estava preso a Salvador, né? Então tinha o TRT-5 em 2013, quando foi divulgado o edital. Eu não sabia, não tinha noção de como estudar para um concurso desse nível. Não sabia. E fui fazer o concurso sem estudar, só na base de conhecimento. Esse concurso realmente eu não estudei. Eu tinha uma competição de futsal, eu não estava realmente dedicado para concurso. Fiquei na posição 200 e alguma coisa, e aí que eu vi que realmente eu tinha que me dedicar. Tinha que criar uma estratégia para estudar. E também quando eu rompi as amarras, porque antes eu queria só concurso em Salvador, não queria sair de Salvador. Mas eu vi que para eu crescer profissionalmente, eu teria que sair de Salvador, onde teria melhores oportunidades. Bom, em março de 2014 foi o ponto inicial da minha jornada para esse concurso mais de alto nível. Foi quando eu tive contato com outros concurseiros, né, que me ajudou muito isso. Eu entrei em grupos de Facebook e vi o pessoal falando, tem material de cursinho tal é bom, de outro cursinho não é tão bom. Foi esse meu primeiro contato com
com os materiais de cursinhos. Porque antigamente estava por livro, pesquisava na internet, então não tinha também um material definido. Esse primeiro contato me ajudou bastante. Aí foi aí que eu realmente aprendi que não adiantava eu ficar buscando conteúdo em livros, enquanto eu tinha lá um resumido no material bom de cursinho. E foi aí também o meu primeiro contato com direito administrativo, né? Direito administrativo e constitucional, que eu nunca tinha visto, mas que eu comecei a estudar e realmente me apaixonei. Eu gostei bastante, até mais que a parte de tecnologia da informação. Em março de 2014 eu comecei a estudar, adquiri material de alguns cursinhos e comecei a fazer exercício. E meu foco era o TRT do Maranhão, que foi em maio de 2014, 2 meses depois, né? Nesse concurso eu já obtive uma pontuação boa, a colocação fiquei em 35º nesse concurso, né? Não fui chamado porque não tinha vaga suficiente. Foi para análise judiciária e tecnologia da informação ao TRT Maranhão, mas me deu uma bagagem muito boa e eu vi que eu ainda não estava no nível de ser aprovado. Quando eu fiz essa prova, eu errei questões que eu não poderia ter errado e vi que realmente faltava um planejamento melhor. E nisso, terminando esse concurso, eu tinha um concurso do TRT da Paraíba, né? Que ia ser em agosto, e tinha o TRT do Rio, que ia ser em setembro. Porque esse TRT do Rio eram 78 vagas e eu tinha que estar em uma dessas. Então eu botei isso na minha cabeça, né? Acho que o primeiro momento é você acreditar em você. Muita gente fala, você precisa de um ano para passar no concurso desse, 6 meses. Então, isso não existe. Isso depende de você. Eu não sei o quão de bagagem você tem da sua faculdade, porque de colégio, porque isso me ajudou muito, né? Eu tenho bagagem hoje, tem coisas de português que eu lembro na época de colégio. Eu tive tenho uma bagagem boa nisso, né? E a faculdade também. Então depende do nível que você se encontra, né? O gap do nível que você se encontra, do nível esperado, né? O nível desejável para você passar de obtenção, ter êxito na aprovação do concurso. Bom, aí quando passou o terceiro Maranhão, eu já estava experiente. Eu acho que fazer prova te ajuda muito ou seja, você não vai passar pode ser que você passe de primeira, mas eu acho que você fazer algumas provas, mesmo que não seja seu objetivo, te ajuda você a ter construir uma inteligência emocional na hora de fazer a prova. Você controlar melhor o tempo. Porque não adianta de nada você saber todo o conteúdo da prova se você não saber dimensionar o tempo, saber o quanto tempo gastar na prova objetiva, na discursiva e o tempo de passar o gabarito. Então é bom você fazer prova, você ganha tranquilidade, né? Então esse terceiro Maranhão foi muita experiência para mim, eu fiquei em 35º, foi inesperado, né? Porque foi o primeiro mês um TRT que eu fiz estudando e realmente eu tive um ganho muito bom de como a banca cobra, né? A FCC na época, e de dimensionar meu tempo na hora de fazer a prova. Então, continuei estudando depois desse TRT do Maranhão, né, quando eu voltei, investindo justamente em materiais no máximo eu lia material de 1 ou 2 cursinhos. Eu não buscava muito material, por quê? Porque o que o concurso cobra, geralmente de um assunto extenso, né, são coisas recorrentes. Então, de nada adiantaria eu ficar buscando vários materiais e acabar perdendo tempo, né? A gente tem que ter planejamento, porque o tempo de preparação é curto e certamente você não vai conseguir ver todo o conteúdo. Às vezes consegue, né? Então, você tem que focar naquilo que mais cobra. Então, o cursinho, quando é um cursinho bom, né, um material bom, ele já traz aquilo que realmente tem uma cobrança recorrente, que geralmente cai mais e você não perde tempo lendo coisas, por exemplo, se aprofundando em assuntos e perdendo muito tempo de preparação, né? Por exemplo, um assunto lá que tem muita coisa, tem muita coisa específica, geralmente não cai em concurso, você demora muito tempo, vou pegar um livro aqui para ler sobre o assunto X, quando que ele só cobra só anunciado, por exemplo, um conceito básico. Então, isso me ajudou muito, né? Foi a escolha do material correto, de eu saber escolher o material, não procurar muita fonte extensa, né? Então foi isso. Eu
Depois disso eu fiquei 27º no TRT da Paraíba. E depois no TRT do Rio eu fiquei 24º. E fui chamado em dezembro de... fui nomeado em dezembro de 2014, tomei posse em janeiro de 2015. Nesse momento eu já estava pensando em... Quando tomei posse do TRT do Rio, eu já estava pensando em concursos maiores, como o da Câmara, Senado e TCU. Eu coloquei como meta para mim, né? Como meu objetivo, na verdade, era passar em um dos três. E tracei algumas metas que eu teria que atingir, né? E comecei a me preparar para o concurso da Câmara, porque estava autorizado, se não me engano, desde 2014 e era o mais próximo. Fiz meu planejamento, né? Só que nessa enrolação toda acabou que eu, na minha mudança para o Rio de Janeiro, eu acabei perdendo uns 2 meses aí sem estudar, né? Janeiro, fevereiro foi o carnaval. E aí eu vi que a Câmara não ia sair, né? Conversando, frequentando o fórum, e que o TCU tava para sair. E foi aí que em março de 2015, iniciei minha preparação para o TCU, que aí eu vou detalhar para vocês como foi meu estudo para o TCU. Eu já tinha um ganho de maturidade muito grande com o curso, né? Na verdade, não tão grande como outras pessoas, né? Porque eu iniciei mesmo um estudo pesado em 2014, mas já tinha uma bagagem boa. Em março de 2015, quando eu iniciei o concurso, quando eu iniciei o estudo para o concurso TCU, a expectativa é que fosse, acho que 11 vagas para a área apoio técnico administrativo. Então eu peguei o edital antigo, né? Que é o primeiro passo quando você tem um concurso, é você pegar editais antigos, você ver quais são as disciplinas cobradas, né? Para você construir seu planejamento, né? Você tem que se planejar, construir seu calendário, né? Então, é por isso que eu falo, é muito bom você começar a estudar antes de sair o edital. Nada te impede também que você comece, como eu vejo colegas aí que estudaram depois que o edital saiu e passaram, mas aí, claro que você estudando antes, na preparação antes, você tem um ganho, né? Você tem uma vantagem. Então, eu destrinchei o edital, né? Fiz meu cronograma de estudo diário, e aí começa assim, eu costumo falar a vocês, assim, que me pergunta sobre método de estudo, como eu estudava. O pessoal acha que o primeiro passo é o autoconhecimento. Então, você tem que saber como você rende. Acho que nós somos indivíduos porque cada um tem suas particularidades. Nem todo mundo rende igual. Tem gente que estuda com música, tem gente que estuda com WhatsApp, Facebook. Foi o meu caso, mas eu usava também para tava em grupo de questões, então tava lá estudando e mandava uma questão, respondia outra questão e acabou me ajudando muito, porque no meu caso eu sou hiperativo, eu sei que se eu ficasse muito tempo lendo o PDF eu ficaria entediado. Então, o que eu fazia era isso. Nessa minha preparação aí, né, eu fiz meu cronograma, o que eu estudaria diariamente e eu como ficaria entediado muito rápido, eu estudava 2 horas cada disciplina, fazia um rodízio de 2 horas, né? Sendo que eu parava eventualmente quando estava me sentindo bem, ou respondia alguma questão quando estava muito entediado. Ou seja, não tinha uma coisa específica, 2 horas eu vou parar 20 minutos, não tinha isso. Eu, quando tinha necessidade de ver que não estava assimilando, eu ia fazer outra coisa, eu ia responder questão. Porque questão, eu gosto de responder questão, usava até o que concurso, que me deixa, tipo assim, mais ativo, né? É legal você exercitar, ver o quão você está aprendendo, né? Então, quando estava muito entediado, vou resolver a questão. Porque aí eu otimizava meu tempo, né? Não passaria, não ficaria lendo sem estar assimilando o conteúdo. Então, o que eu fiz? O material lá, os PDFs, eu não sou muito fã de videoaula, eu fico entediado. Com videoaula, colocava o PDF na televisão e fazia o resumo no Evernote. Cheguei a fazer alguns mapas mentais, mas eu preferia o meu resumo mesmo, onde eu colocava os pontos que eu achava mais importantes no Evernote, dividido em cada disciplina, em cada aula lá, cada tópico da disciplina, né? Criava uma nota lá e colocava os pontos mais importantes, até questão recorrente que eu errava sempre, ou que caía geralmente em prova, eu colocava lá também. E aí isso eu assimilava mais fácil, porque além de estar lendo, né, eu estava escrevendo. E foi assim que eu fui fazendo. Para minha grande surpresa, né, a surpresa de muitos, né,
perto de sair o edital, né, teve uma mudança aí drástica, que passou de apoio técnico administrativo para ser área de controle externo. Então entraram disciplinas que não estavam previstas anteriormente, uma chuva de disciplinas, que foi estatística, direito penal, civil, processual civil, matemática financeira e outras disciplinas, análise de raciocínio lógico, se não me engano. Enfim, disciplinas como direito penal, civil, processual civil e estatística, que eu só tinha visto na faculdade, né, que eu nunca tinha estudado para concurso. Então, esse momento aí também foi importante. Por quê? Porque muita gente estava se preparando para o concurso, não esperava essa disciplina. Então, isso me deu um ganho. Porque, muita gente vai começar do zero essa disciplina. Então, eu foquei muito nessas disciplinas. Direito penal, civil, processual civil. Eram disciplinas que eu nunca tinha visto. E eu foquei nessas disciplinas novas. E sabia que ia ser meu diferencial aí. Diante do conteúdo extenso de estatística, foi quase impossível estudar. Então, apenas peguei resumos, né? E minha estratégia na prova era que se caísse poucas questões, eu não ia arriscar. A prova era CESP, né? E foi isso, né? Estudando, na minha preparação, assim, eu digo ao pessoal que sem sacrifício a gente não vai a lugar nenhum, né? Eu abdiquei de sair, né? Ia para minha academia porque eu voltava bem para estudar, mas dormia 4, 5 horas por dia. Eu digo, pessoal, eu me adaptei, mas isso depende de cada um. Tem gente que não consegue, e eu acho que não adianta forçar. Se você não se adapta a dormir menos, não adianta você forçar, porque você não vai estar aprendendo, você vai estar cansado. Então, eu dormia em média isso 5 horas por dia, e estudei pesado, revisava, fazendo exercício, e tem que fazer exercício, pessoal. Eu fiz mais de 10 mil questões no que concurso. Criei cadernos das disciplinas e com as questões e refazia. De vez em quando eu caía na mesma pegadinha, pronto, colava os cadernos e pegava, refazia aquele caderno de novo e fui estudando, né? Fui estudando e fazendo questões. Geralmente eu tirava o final de semana para fazer revisão da semana que eu fiz. Durante a semana eu estudava, né? Fazia meus resumos e no final de semana eu revisava o que eu tinha feito o resumo e fazia questão. É claro que durante a semana também fazia questões porque eu participava de alguns grupos no Facebook que eu achava muito interessante, do grupo do concurseiro 2.0, concurso do TCU, concurso sem propaganda, e respondia as questões, mandava questão, no WhatsApp também mandava as questões também, que assim você acaba aprendendo, né? Você pega uma questão difícil, e aí você, por que isso? Você acaba assimilando um conteúdo melhor. E também não fica entediado, no meu caso, né? Porque responder questão é melhor do que você ficar lendo. E aí foi, né? Eu não esperava que eu fosse passar assim, no TCU de primeira. E com pouco tempo de estudo para um concurso tão alto nível, né? Mas eu sabia que essa preparação do TCU ia ser um ganho muito bom para mim com relação à Câmara do Senado, que era um dos 3 que eu queria passar. Bom, chegada a prova, né? Eu tinha estudado quase todo o conteúdo, não deu para me aprofundar muito em estatística, né? Outra coisa importante que eu achei assim, é você identificar lacunas no material que você tem. Por exemplo, eu vi que realmente tinha um material bom de controle externo, mas falava alguns pontos do regimento interno do TCU. E o regimento interno do TCU, pessoal, era acho que eram uns 80 páginas mais ou menos. Então eu li umas 3 vezes o regimento interno do TCU porque, nossa, tá lá descrito as funções do TCU, as normas, algumas normas, né? O funcionamento da casa, né? Do TCU, que é muito importante. Li a lei orgânica do TCU também, que é muito importante. Li umas 3 vezes, 4 vezes, porque eram questões que com certeza iam estar lá. Ou estariam na prova objetiva, com certeza, né? Ou estariam na discursiva. Então era muito importante conhecer o funcionamento da casa, como funcionam as sessões, os ministros e substitutos. Então, estudei pesado o regimento interno do TCU e a lei orgânica, porque muitas vezes cai só a literalidade da lei, né? A 8666 mesmo e a 8.112 são leis que geralmente caem a literalidade da lei. Então, às vezes não adianta você só pegar um material que se aprofunda em determinado tema. Ler a lei, não custa nada. É uma leitura rápida. Você vai lendo algumas vezes e vai chegar na hora da prova, você vai acabar lembrando.
Uma coisa que eu usei bastante foi audiobook. E eu ia para academia ouvindo a Constituição Federal. Então baixei a Constituição Federal em áudio, ia fazer um exercício, estava escutando, dormia escutando a Constituição. Então, chegou a prova, no momento que eu fiz a prova, a parte de manhã, né? A parte da manhã eu achei que eu não ia, que eu achei que eu tinha ido bem. Quando chegou a parte da tarde, eu meio que dei uma hesitada assim, achei que não tinha ido tão bem. Quando saiu o resultado preliminar, eu fiquei em 37º, porque só saiu a objetiva no primeiro dia, né? A CESP adora matar do coração. Eu estava em 37º, eram 28 vagas de concorrência normal. Ampla concorrência, no caso. 28 vagas em ampla concorrência, fiquei estava em 37º quando saiu o resultado só objetiva no dia. Eu me surpreendi porque achei que ia ficar mais embaixo, né? Mas minha surpresa maior foi no outro dia, que eu fui para 27º de 28. Então, eu estava dentro das vagas no resultado preliminar, né? Mas eu não, quando eu vi o ranking, né, que a diferença para até o 31º era de menos de 1 ponto, e minha diferença para o 21º também era basicamente 1 ponto, eu vi que tudo poderia mandar nos recursos. Foi aí que eu me concentrei nos recursos, paguei para os professores me ajudarem na parte do recurso de português, né, e a parte da básica lá, e fiz um recurso da parte específica, que era um contrato de N04 de tecnologia de informação. Ganhei uns décimos de português, e para minha grata surpresa, eu ganhei 3 pontos, ou 3.5 do recurso que eu fiz, né? E acabou que eu fiquei em 21º e fui chamado. Fui chamado para o TCU e hoje eu trabalho na secretaria aqui de controle externo, né? Na área FIM, não estou na parte de tecnologia de informação específica, né? Porque esse concurso, a organização TI pode tanto ficar na área FIM ou na área meio, né? Porque na área FIM hoje eu trabalho instruindo o processo, auditoria, na secretaria ligada ao controle externo, que eu estou muito feliz, por sinal foi outra grata surpresa, porque eu queria realmente ir para a área de controle externo. Então é isso. Essa foi minha trajetória, né? Eu estou pensando, porque realmente estou sem tempo ainda, mas eu estou pensando em criar um grupo de acompanhamento, né? Passar um pouco da minha experiência de concurso, tentar ajudar outras pessoas a conseguir o sonho, né? A alcançar o objetivo que é ter aprovação em concurso público, passar um pouco do que eu aprendi, né? Nesses anos aí estudando algumas técnicas que eu julgo importante, né? Que primeiro tem que saber se adapta a uma pessoa, né? Porque isso depende muito de cada um. Então é isso. Resumindo, estive no TCU fazendo resumos no Evernote, né? PDF, ouvindo audiobooks, li lei seca, li o regimento interno do TCU várias vezes, li a lei orgânica e basicamente fiz muito exercício. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida aí, pode mandar, né? Pode me procurar e mandar. Como eu fiz esse vídeo justamente para não ter que ficar respondendo toda hora mesmo as perguntas, mas se você tiver alguma coisa específica, pode mandar. E eu estou pensando em criar esse grupo de acompanhamento. Como eu estou meio sem tempo ainda por conta de uma pós-graduação e os cursos que eu estou fazendo no trabalho, mas assim que fica um pouco mais livre, eu vou pensar um pouco nisso e ver se eu consigo criar esse grupo aí de acompanhamento e passar um pouco da minha experiência para vocês. Valeu, pessoal, espero que tenham gostado. E é isso. E desculpa porque eu falo um pouco rápido. É de mim mesmo. Tchau.